Imagine se eu lhe contasse que a vida de um homem moldou um país inteiro. Seu nome era Jacó, mas sua jornada de trambiqueiro astuto ao pai dos 12 tribos de Israel está repleta de reviravoltas surpreendentes, encontros divinos e lições que ainda ecoam pela história. Essa é a história extraordinária de Jacó, também conhecido como Israel, e confio que você nunca a ouviu contada da mesma maneira antes. Vamos mergulhar nessa história e não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias do Bíblia Poderosas e abertura dos olhos que revelam a verdade por trás dos textos sagrados. A história de Jacó começa antes mesmo de ele inspirar seu primeiro suspiro. Sua vida está marcada pelo conflito e seu destino está sendo traçado desde a vida útil. Sua mãe, Raquel, havia orado por um filho por muito tempo e, quando finalmente concebeu, experimentou uma luta incomum dentro do seu corpo. O movimento não era ordinário. Seus gêmeos pareciam estar lutando dentro dela, perturbados por isso. Ela buscou a sabedoria do Senhor e o que recebeu foi uma revelação chocante. 2 povos estão dentro de você e 2 povos sairão de dentro de você. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 23. Essa profecia não era coisa pequena. Ela previa um conflito gerações antes que se estendesse além dos 2 irmãos e até seus descendentes. A luta entre Esaú e Jacó não era apenas sobre rivalidade fraternal. Representava um plano divino mais amplo em andamento. Quando foi a hora do nascimento, o primeiro nascido foi um menino coberto de cabelos grossos e vermelhos, semelhantes a um manto de pele. Por isso foi nomeado Esaú, significando hirsuto ou rugoso. O verdadeiro surpresa veio logo em seguida. O irmão gêmeo seguiu imediatamente, agarrando-se ao pé de Esaú, como se tentasse puxá-lo de volta para o útero e tomar seu lugar. Esse segundo filho foi nomeado Jacó, significando suplante ou agarrador do pé. Mesmo em seu nascimento, parecia determinado a desafiar a posição de seu irmão mais velho. Quanto mais os meninos cresceram, suas diferenças se tornaram mais pronunciadas. Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem do campo, rude e selvagem, e foi favorito do pai Isaac, que se deliciava com a habilidade do filho em trazer comida para casa. Jacó, por outro lado, era quieto, preferindo ficar em casa, profundamente ligado à mãe Raquel, que via algo especial nele. Talvez lembrando-se da profecia do Senhor e acreditando que Jacó fosse o filho pelo qual a promessa de Deus continuaria. Esse favoritismo parental criou um dinamismo familiar instável. Isaac e Raquel estavam jogando um jogo perigoso, um que estabeleceria o palco para a traição, a decepção e consequências que durariam uma vida inteira. Um dia, Esaú voltou do caça, exausto e faminto, e encontrou Jacó cozinhando uma sopa vermelha simples. Esaú exigiu: "Deixe-me comer um pouco desse estofado vermelho, pois estou exausto." Gênesis 25, 30. Mas Jacó, sempre o esquemático, viu uma oportunidade e fez uma oferta ousada: "Venda-me o seu direito de primogênito." O direito de primogênito era algo de grande valor. O privilégio do primeiro nascido para herdar uma porção dupla da riqueza familiar e, mais importante, a bênção espiritual de carregar a promessa de Deus adiante. Mas Esaú, em sua fome e impaciência, desdenhou do seu valor e, sem hesitar, jurou e trocou sua herança divina por uma tigela de lentilhas. Esse momento é frequentemente esquecido, mas revela algo crucial. Esaú desdenhava do que era sagrado. Ele trocou algo de significação eterna por um prazer temporário. Jacó, embora astuto, mostrava uma profunda vontade de bênção, mesmo que tivesse uma maneira questionável para obtê-la. Mas a verdadeira decepção ainda estava por vir. Anos mais tarde, quando Isaac envelheceu e ficou cego, foi hora de passar a bênção oficial do primeiro nascido.
Isaac chamou Esaú e instruiu-o a caçar e preparar seu prato favorito, para que pudesse abençoá-lo antes de morrer. Mas Raquel, ouvindo o plano, rapidamente interveio e convenceu Jacó a se disfarçar como Esaú, cobrindo seus braços suaves com peles de cabra, usando as roupas de Esaú e trazendo um prato para o pai antes de Esaú voltar. Isaque foi suspeitoso inicialmente. A voz é a de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú, disse ele, mas foi enganado e colocou as mãos sobre Jacó, falando a bênção poderosa sobre ele. Que o Senhor te dê o céu e a terra e a abundância de grãos e vinho, que as nações te servam e as pessoas te honrem, e que seja Senhor sobre seus irmãos e que os filhos de tua mãe te honrem. Gênesis 27, 28, 29. Quando Jacó recebeu a bênção, tudo mudou. Ele havia obtido o que desejava há muito tempo, mas a um preço alto. Quando Esaú voltou e descobriu o que havia acontecido, sua dor se transformou em raiva. Você não é de fato chamado de Jacó, pois ele me enganou 2 vezes, disse Esaú, antes de fazer um voto gelado de matar Jacó assim que seu pai morresse. Rebeca, percebendo o perigo, urgiu Jacó a fugir para a casa de seu tio Laã, enviando-o em uma jornada que transformaria sua vida. O enganador estava prestes a ser enganado, mas pouco sabia que a mão de Deus ainda o abençoava. A fuga de Jacó não foi apenas um escape físico, mas uma transformação em processo. Ele estava fugindo da vida, deixando para trás tudo o que era familiar. O peso de sua mentira pairava sobre ele, seu irmão Esaú ardia de raiva e sua mãe Rebeca, que havia organizado sua fuga, nunca mais o veria novamente. Jacó estava sozinho pela primeira vez na vida, sem a proteção de sua mãe, sem a astúcia de sua mãe para fazer apenas a vasta e desolada wilderness à sua frente. Quando a noite caiu, Jacó se encontrou em um lugar desolado. Apenas o céu era seu abrigo e apenas uma pedra era seu travesseiro. Ele se deitou exausto após a jornada, mas o que aconteceu em seguida mudaria o curso de sua vida para sempre. Jacó teve um sonho, como nenhum outro. Viu uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o Senhor Ele mesmo, falando diretamente a Jacó. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Eu lhe darei e a seus descendentes a terra em que você está deitado. Seus descendentes serão como a poeira da terra, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e seus descendentes. Eu estou com você e o protegerei onde quer que vá, e o levarei de volta a esta terra. Gênesis 28, 13 e 15. Este foi um momento de graça divina chocante. Até ali, Jacó havia confiado em sua astúcia e em sua habilidade para obter o que queria. Ele havia tomado o direito de Esaú, roubado a bênção de seu pai e fugido da vida. No entanto, apesar de tudo isso, Deus reafirmou a mesma promessa que havia feito a Abraão e a Isaque. Jacó não foi rejeitado, mas escolhido. Quando Jacó acordou, estava abismado de admiração. Ele se deu conta de que havia encontrado Deus em um lugar inesperado, uma wilderness desolada. Tremendo disse: "O Senhor está aqui e eu não sabia disso. Como é incrível este lugar! Este é o lar de Deus, esta é a porta do céu." Gênesis 28, 16, 17. Jacó então tomou a pedra que havia usado como travesseiro, a fixou em pé e a ungiu com óleo, nomeando o lugar Bethel, ou seja, casa de Deus. Este foi um ponto de virada. Jacó fez um voto dizendo: "Se Deus estiver comigo e o proteger no caminho, o Senhor será meu Deus." Gênesis 28, 20 e 21. Por primeira vez, Jacó reconheceu que sua vida estava nas mãos de Deus. No entanto, em sua habitual forma de agir, o voto ainda continha condições. Ele não estava completamente entregue, mas estava no caminho da transformação. Com essa experiência divina, Jacó continuou em direção a Herom, mas pouco sabia que as mesas estavam prestes a se virar.
O enganador estava prestes a encontrar um enganador mais astuto, seu tio Laã. Anos haviam passado desde que Jacó fugiu de casa e sua vida havia tomado um rumo inesperado. Embora tivesse escapado da ira de Esaú, encontrou-se em outro laço de enganação. Agora nas mãos de seu tio Laã, o homem que havia enganado seu próprio irmão. Laã o enganou em casar com Lia em vez de Raquel, forçou-o a trabalhar durante anos e mudou suas condições de trabalho. Mas Deus prosperou Jacó. Ele saiu da casa de Laã com uma grande família, servos e grandes riquezas e gado. No entanto, apesar de seu sucesso, Jacó não conseguiu escapar do seu passado. Deus falou com ele, dizendo: volte para a terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Gênesis 31, 3. Jacó obedeceu, mas o medo o acometeu. Ele sabia que voltar significava enfrentar Esaú, o irmão que havia enganado. Não sabia se Esaú ainda via vingança. Enviou mensageiros à frente, esperando aliviar a tensão. Mas quando eles voltaram, seu relatório o fez tremer. Encontramos seu irmão Esaú, e ele está vindo para você com 400 homens, disseram eles. Gênesis 32, 6. Isso não era apenas uma reunião familiar simples para Jacó. Parecia como se um exército estivesse marchando em direção a ele. Jacó dividiu suas pessoas e gado em 2 grupos, pensando que se Esaú atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Foi então que Jacó se humilhou verdadeiramente diante de Deus. Ele orou com fervor: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, eu sou indigno de toda a bondade e fidelidade que você me demonstrou, Senhor. Salva-me, eu rogo, da mão de meu irmão Esaú, pois eu estou com medo que ele venha e me ataque. Gênesis 32, 1, 2. No entanto, mesmo enquanto orava, Jacó ainda tentava controlar a situação. Mandou ondas de presentes à frente para Esaú, esperando pacificá-lo, mas nenhum presente poderia apagar o remorso do seu passado. Aquela noite, algo extraordinário aconteceu. Jacó encontrou-se sozinho pelo rio Jaboque e nessa solidão, um homem apareceu e lutou com ele até o amanhecer. Isso não era um homem ordinário, era uma experiência divina. A luta foi intensa, nenhum nem outro cedendo. Mas quando a manhã começou a surgir, o homem tocou na cintura de Jacó, deslocando-a instantaneamente. Gênesis 32, 25, 26. Embora estivesse em dor, Jacó não soltou a mão. Não vou te soltar, disse, até que você me abençoar. Gênesis 32, 26. O homem então perguntou-lhe o que era seu nome. Essa era uma hora crucial. Anos antes, Jacó havia enganado seu pai Isaque, mentindo sobre sua identidade. Agora, precisava enfrentar a verdade. Ele respondeu: Jacó. Então veio a transformação. Seu nome não seria mais Jacó, mas Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu. Gênesis 32, 28. Jacó, o trapaceiro, o esquemático, o homem que havia passado a vida agarrando-se a bênçãos, agora era Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Quando o sol nasceu, Jacó se afastou, cambaleando para sempre mudado. Ele não havia apenas lutado com um estranho, havia lutado com seu destino e havia sido quebrado para ser feito todo. Mas sua maior prova ainda estava à frente. Seu irmão Esaú estava se aproximando com 400 homens e Jacó não sabia o que aconteceria quando eles se encontrariam. Esaú buscaria vingança? Açoitaria Jacó e sua família em fúria justa? O peso da incerteza o oprimia. Jacó sabia que não podia mais fugir. Ele havia passado a vida esquematizando, trapaceando e tentando controlar os resultados, mas agora precisava enfrentar as consequências do seu passado. Organizou sua família em grupos, as concubinas e seus filhos, em seguida Leia e seus filhos e finalmente Raquel e José, no fundo, esperando que, se Esaú atacasse, os que ele amava mais tivessem uma chance de escapar. Em seguida,
tomou um grande suspiro e Jacó avançou sozinho para se encontrar com seu irmão, enquanto Esaú e seus homens se aproximavam. Jacó fez algo inesperado. Se ajoelhou 7 vezes antes de se aproximar de Esaú, um sinal de profunda humildade e submissão. Isso não era mais o trapaceiro arrogante que havia roubado a bênção de Esaú. Era um homem quebrado por Deus e pela vida. Mas o que aconteceu em seguida? Em vez de um ataque, Esaú correu para Jacó. Jacó se preparou para o impacto, esperando uma pancada. Mas em vez disso, Esaú o abraçou e beijou. As lágrimas correram dos seus olhos enquanto Esaú perguntou: "Quem são essas pessoas com você?" Gênesis 33:5. Jacó respondeu: "São os filhos que Deus me concedeu." Gênesis 33:5. Esaú balançou a cabeça, recusando os presentes. Ele havia prosperado em sua própria maneira e não mais guardava rancor contra Jacó. Mas Jacó estava ainda superlotado de emoção e insistiu: "Se eu tenho achado graça aos seus olhos, aceite este presente de mim, pois ver seu rosto é como ver o rosto de Deus." Gênesis 33:10. Esse momento foi um dos mais profundos da vida de Jacó. Ele havia passado anos temendo Esaú, acreditando que a última vez que os viu seria em um confronto sangrento, mas em vez disso encontrou um reencontro pacífico. Esaú ofereceu-se para viajar com Jacó e sua família, mas Jacó ainda hesitava. Em vez de seguir Esaú, Jacó se estabeleceu em Seu e mais tarde se mudou para Betel, onde construiu um altar a Deus. Essa reconciliação com Esaú foi mais do que uma reunião familiar. Foi um sinal da fidelidade de Deus em sua vida. Embora ele tivesse passado anos fugindo do seu passado, Deus havia ido antes dele, suavizando o coração de Esaú. A jornada de Jacó havia sido uma de transformação, de um deceiver para um homem que lutou com Deus e venceu. Mas sua história não terminou com a reconciliação com Esaú. Sua maior legado ainda estava por se desdobrar. Ele era agora Israel, o pai de uma nação, e sua família cresceu, tornando-se a base das 12 tribos de Israel. No entanto, sua vida ainda estava cheia de dificuldades. Uma de suas maiores provações veio por meio de seu filho amado, José. José era o filho mais velho de Rute, a esposa que Jacó amava de verdade. Jacob não escondeu seu favoritismo em relação a José, presenteando-o com uma túnica de muitos tons, um símbolo de honra que o destacava dos seus irmãos. No entanto, este favoritismo gerou ressentimento, e seus outros filhos, envenenados por inveja, conspiraram contra José. Um dia, eles o agarraram, jogaram-no em uma cova e mais tarde o vendiam como escravo. Em seguida, enganaram Jacó, fazendo parecer que José havia sido morto por um animal selvagem ao tingirem sua túnica com sangue de animal. Jacó foi devastado. "Vou descansar com meus pais, pois meu filho não está mais comigo." Gênesis 37:35. Por anos, Jacó acreditou que José estava morto, e o luto o envelheceu. Ele carregou a dor no coração, sem saber que José havia ascendido ao poder no Egito. Mas Deus ainda trabalhava nas sombras. O mesmo Deus que havia guiado Jacó, agora guiava seu filho. Uma seca atingiu a terra, forçando Jacó a enviar seus filhos ao Egito em busca de comida, sem saber que José agora era o segundo em comando de todo o Egito, responsável pela distribuição de alimentos. O momento que Jacó havia esperado finalmente chegou. José revelou-se a seus irmãos e ordenou que seu pai fosse chamado. Quando Jacó ouviu a notícia, ficou atônito. "Meu filho José está vivo. Irei vê-lo antes de morrer." Gênesis 45:28. Com 130 anos, Jacó fez a jornada ao Egito, mas antes de entrar nesse território estranho, Deus apareceu a ele pela última vez. "Não tenhas medo de ir ao Egito, pois vou tornar você uma nação grande lá. Vou descer com você ao Egito e, com certeza, o trarei de volta." Em Gênesis 46:3-4.
A história de Jacó havia chegado a um círculo. O jovem que havia fugido em pânico agora era um patriarca, liderando sua família em um novo capítulo da história. Ele viveu no Egito por 17 anos, reunido com José, e abençoou seus filhos e netos antes de morrer. Ele reuniu seus filhos e profetizou sobre eles, determinando o destino de seus descendentes. Com 147 anos, Jacó exalou seu último suspiro, cercado por sua família. Foi sepultado na terra de seus antepassados, como havia pedido. Seu legado viveu não apenas no nome, mas no nome que viria dele. O Deus de Abraão e Isaque agora era o Deus de Israel. A história de Jacó nos lembra que, independentemente de como estejamos quebrados ou imperfeitos, o plano de Deus é maior. A vida de Jacó é um testemunho do poder transformador da graça de Deus. Se essa história o inspirou, inscreva-se no nosso canal para mais histórias bíblicas poderosas que descobrem a verdade escondida da Escritura. E lembre-se de que Deus pode transformar até as vidas mais quebradas em algo extraordinário. Shalom, irmãos e irmãs.